Graça e paz, amados. Hoje é a terceira noite que nós estamos aqui com vocês. E para mim é uma alegria muito grande funcionar na operação do Mestre. E ver o Espírito Santo nos ensinando. Na verdade, o que está acontecendo desde domingo e hoje é que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, a única coisa que vale é o que a gente aprende com o Espírito. Qualquer ensinamento, qualquer entendimento que não parte da revelação do Espírito Santo, não tem poder espiritual. É um entendimento, é uma doutrina, uma teologia, uma estratégia, mas você não tem atrás disso o poder do Espírito. Máximo que você tem atrás disso é o poder latente da alma, energia natural, da qual o Espírito Santo, ao te levar para a oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, o Espírito Santo ele quer te libertar de uma vida plugada, conectada, originalizada no natural. Então esses 3 dias, enquanto nós estamos meditando sobre a nova natureza, o espírito do homem, a fé, eu creio que são dias muito específicos, são dias muito especiais, porque o que está acontecendo no Brasil é muito triste. E aqui eu não vou entrar nesses assuntos políticos, sociais, econômicos, porque eu não quero treinar a sua alma, eu quero treinar o seu espírito. Bem, nós entendemos em primeiro lugar que somos um espírito. Jesus disse que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Paulo disse: quem está em Cristo é uma nova criação. Ontem nós meditamos sobre a importância da fé nesse processo. Como o espírito humano é uma pessoa, é um ser, é alguém que pode se mover. E alguém sobre a qual eu posso colocar a minha alma, confiar meus pensamentos, minhas emoções e a minha vontade. Quem anda no Espírito não é o Espírito, porque o Espírito já é Espírito. Quem anda no Espírito é a alma. O seu trabalho é resgatar a alma da carne, das influências malignas, como diz ali em Isaías capítulo 58, desligando as ligaduras da impiedade. Isaías diz: não é esse o jejum que eu escolhi, que você solte as ligaduras da impiedade? Então Satanás não pode entrar em você, mas se você permitir, ele vai ter ligaduras de comunicação com a carne terá ligaduras de comunicação com a sua alma, e a sua alma então terá evidência, expoência que não pertence a ela. Deus não te criou para ser governado pela alma, porque você não é a sua alma, você possui a sua alma.
Deus te guiou para viver espiritualmente, desfrutando da palavra, da sua presença, da sua voz, das suas realidades. Então, exercer fé, eu não sei se você que está me ouvindo sabe o que é fé. Eu não sei se você que está me ouvindo sabe como exercer a fé. Você sabe? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que eu não vejo. Claro que eu sei, apóstolo. E onde está essa certeza do que você espera? Onde isso opera? Cadê a convicção em você de fatos, acontecimentos que você não vê? E por que você não está andando segundo essa luz que explodiu no seu espírito, quando você ouviu a voz de Deus te dando essa certeza? Por que você não está se comportando segundo o que Deus diz? Ou seja, transformando a fé em uma atitude apropriativa, uma atitude que recebe. A fé só recebe quando ela age em cima da palavra de Deus. A fé só toma posse quando ela age na altura da palavra de Deus. E só o meu espírito recriado, só a minha nova natureza tem a habilidade de entrar na altura da palavra de Deus e crer. Por um motivo muito simples: o meu espírito está lá. Pastor, mas o seu espírito não está em você? Sim, mas porque Deus é onipresente e eterno e amalgamado com o meu espírito, enquanto eu estou aqui, eu estou lá, e enquanto eu estou lá, eu estou aqui. É uma ligação espiritual do meu espírito com o Espírito de Deus tão poderosa, tão propícia à circunstância que eu enfrento, tão propícia às guerras com Satanás, que Paulo chega a dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está tão misturado com Deus no Espírito que não dá para descobrir quem é Deus e quem é você. Não dá para descobrir quem é você e quem é Deus. Você tem a mente do Espírito. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 2. Você é o corpo de Cristo. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 12. Você tem o Espírito de Cristo. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 2. Você tem o nome de Cristo. Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, quando Jesus disse: em meu nome expelirão demônios. Você tem uma nova língua, que não é da sua carne, do seu homem natural. No nosso caso, anglo-saxônica. Desculpe, no nosso caso, latina. A língua inglesa é anglo-saxônica. A nossa é de origem latina. Desculpe. Ou seja, Deus te deu a mente dele, Deus te deu o corpo dele, Deus te deu o espírito dele, Deus te deu o nome dele, e Deus te deu uma nova língua. Agora, peraí, meu irmão. Se você tem a mente de alguém, se você é o corpo de alguém, se você tem a carne de alguém, bebe o sangue de alguém, tem o próprio nome de alguém, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aleluia! Se o meu povo que se chama, querido, pare de se chamar naturalmente e levante as suas mãos e diga: Pai, eu te louvo porque em Cristo eu sou. Aleluia!
E se eu sou, a doença não é. Coronavírus não é. O câncer não é. A pobreza e a miséria não são. As mentiras doutrinárias não são. Os esquemas humanos não são. Eu sou livre, porque eu recebi a mente de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a carne de Cristo, o nome de Cristo, e eu recebi uma linguagem sobrenatural para que eu pudesse comungar com o meu Pai em espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, eu estou pregando aqui hoje para pessoas que são Cristo na terra. Jesus está no céu fisicamente, mas Jesus está na terra espiritualmente. Jesus está no céu em carne e osso, mas Jesus está na terra através do seu corpo, a igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira não pode dizer que não é, perdão, os ramos não podem dizer que não são a videira. E a videira não pode negar a identidade dos ramos, porque é tudo a mesma árvore, é tudo a mesma coisa. Quando o assunto é eu e Jesus, é tudo a mesma coisa. O que é real nele, é real em mim. Porque eu não sou enfermo, porque ele não é enfermo. Porque eu não sou doente, porque ele não é doente. Porque eu não sou cativo do pecado, porque ele não é cativo do pecado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção e santificação. Uou! 1 Coríntios 1:30, Cristo se nos tornou da parte de Deus. Meu irmão, esses dias eu estou pregando os fundamentos da fé. Esses dias eu estou te dando o básico, porque são os básicos que nos levam em vitória nos momentos mais difíceis. São os básicos. Domingo, terça, hoje, amanhã eu vou estar aqui, sexta-feira eu vou estar aqui, sábado eu vou estar aqui, domingo eu vou estar aqui. Eu vou estar falando dos básicos. Os básicos. Eu não estou entrando hoje, como o Espírito me usa, no espírito da profecia, aquelas revelações profundas, não. Eu estou te ensinando o alicerce. Você é um espírito recriado, que possui uma alma, habita nesse corpo, e agora, nessa condição em espírito que você tem, você pode viver fé, você pode viver a palavra. O poder da palavra de Deus foi restaurado para você, completamente restaurado. Não há nada maior do que Cristo veio fazer na terra, do que reativar a palavra de Deus. Não há nada maior do que Cristo fez na terra, do que reativar a palavra de Deus em mim. Em mim. Reativar a voz em mim. Não a palavra no papel, mas a palavra impressa no meu espírito, que me dá revelação, que me dá entendimento espiritual, que me dá conhecimento espiritual, a fim de que os meus passos sejam passos de fé. Deixa eu te falar uma coisa, aqui abrindo um parêntese. Principalmente você que está se sentindo hoje num labirinto, e você não sabe como sair desse labirinto. Você até crê que tem saído, mas não sabe como.
Comece a orar em outras línguas. Porque o Espírito Santo está aí, te dizendo em Romanos 8, verso 26, semelhantemente eu te assisto nas suas fraquezas, porque você não sabe orar como convém, mas eu intercedo por você sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu oro por você através de uma linguagem sobrenatural, palavras ininteligíveis. Ei, se você não está conquistando muito com a sua oração, permita que eu ore por você, diz o Espírito. Se você não tem avançado muito na sua oração, permita que eu interceda por você, diz o Espírito. Se você não está saindo do ponto A e chegando no ponto B, todo dia tem algo errado. Porque a normalidade do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus. Não é a minha estratégia, não é a minha regra, não é a minha teologia, não é a minha doutrina, não é meu carisma, meu talento, minha capacidade de mobilização nacional ou internacional. Não! É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para tirar você desse lugar que você chama de labirinto, e que você já andou há tantos anos e sempre bateu no mesmo lugar. O sentimento que você tem é que você está numa esteira espiritual. Você percebe que está andando, mas não sai do lugar. E você continua andando, obedecendo os homens, seguindo as regras, se curvando ao sistema. Mas quando olha para você, ou quando você precisa encarar um principado, uma potestade, quando você tem que enfrentar algo sério, quando o assunto é milagre, você se perde. Você não entende como os milagres funcionam. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A única pessoa que pode te ensinar sobre os milagres para a tua vida, porque a tua vida é muito diferente da minha. Os milagres que eu recebo são diferentes dos milagres que você precisa. Os milagres que Deus opera na minha vida são completamente diferentes dos milagres que você está clamando hoje. Esse labirinto psico-emocional é apenas uma declaração de que você precisa orar. Esse labirinto psíquico, emocional, é apenas um chamado para uma rendição no altar de oração, que você possa deitar no altar de oração como oferta ao Senhor e queimar em oração. Recalamando, roxará. Que, meu querido, arruma um quarto, arruma a sacada de um apartamento, arruma o quintal da sua casa, vai para debaixo da mangueira, da goiabeira, ache um monte, ache uma mata, encontre um banheiro na sua empresa, um canto, eu não sei aonde, mas você precisa passar tempo a sós com Deus. O lugar físico não é tão importante, porque passar tempo a sós com Deus é um acontecimento dentro de mim. Eu posso estar cercado por 1000 pessoas, eu posso estar cercado por 2000 pessoas e acessar o meu espírito, e me trancar com Deus no meu espírito. Eu posso estar no meio de uma multidão e me isolar com Deus no meu espírito, acessando-o. Você sabe acessar o seu espírito? Remato colamashi sonde ebalber quemeando raha siriando roshenai. Sabe o que ele disse? Minha graça essa noite está mais abundante do que ontem. Minha graça essa noite está sendo derramada sobre você, e você está recebendo vigor para orar. Pastor Heber, mas eu aprendi que para orar em línguas a gente tem que estar arrepiado. A gente ora em línguas na igreja, naqueles momentos, essa religião que te ensinou isso. Oração em línguas não é um momento
sensacionalista, evangélico. Oração em línguas é uma chave espiritual, é um caminho espiritual. Orar em línguas é muito mais do que sentir uma emoção, é andar espiritualmente. Orar em línguas é andar em oração. Porque Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito. Uau! Orando em todo o tempo no Espírito. Agora, não dá para interpretar isso, nem para alegorizar, e nem para criar aqui uma simbologia. Não, Deus quis dizer que... Não, orando em todo tempo no Espírito. Esses são os que vão passar pela tribulação. E vão ser os vencedores de Apocalipse 2 e 3. E vão ser arrebatados. E vão encontrar com o Senhor nos ares. Eles serão arrebatados, porque eles já vivem agora uma vida arrebatada. Vou repetir isso. Sabe quem será arrebatado quando Jesus voltar? Quem já vive uma vida arrebatada. São os enoquianos. São os filipianos. Enoque foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Filipe foi trasladado. Éber foi trasladado. 2 semanas atrás eu tive uma experiência de arrebatamento com meu pai, que mudou a história da minha vida. Mudou tudo. Eu tenho contado isso aqui algumas vezes, hoje eu não vou entrar nisso. Mas ouça as palavras aí para trás no nosso canal, que em uma delas eu conto bem o testemunho, como foi essa experiência de arrebatamento com o Pai. Aleluia. Então, querido, todo o nosso trabalho aqui é te ensinar a não viver na alma a vida de derrota, não viver a vida adâmica, a vida de incredulidade, mas viver no Espírito, a vida da fé. Agora, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês, que é muito importante. Ontem eu disse que eu ia falar sobre 3 fundamentos, 3 alicerces. A palavra alicerces, nesse caso, é melhor do que a palavra fundamentos. 3 alicerces sobre os quais a sua fé opera. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Joel capítulo 2. Meu irmão, se você pegar o que eu quero transmitir para você agora, nos próximos dias, sua vida nunca mais será a mesma. Meu irmão, se você absorver o que eu vou começar a te ensinar hoje, amanhã e sexta. Lembrando que meio-dia eu estou no Instagram, @EberOuvirECrer. Todo dia, meio-dia eu estou no Instagram, @Eber sem H, @EberOuvirECrer. Me segue lá no Instagram. Acompanha minha live meio-dia. Espalha para todo mundo. Apóstolo Heber está entrando ao vivo, pessoal. Vamos ouvir, vamos receber. E 20 horas, sem atraso, Deusidete. Deusidete, você é perdoado. Você tem crédito na casa, Deusidete. A gente começou um pouco atrasado hoje. Mas essa semana, meio-dia até domingo, meio-dia e 8 horas, eu vou estar ministrando. Meio-dia no Instagram, numa live, @EberOuvirECrer, e 8 horas aqui, nesse tete-a-tete, nessa unção de ensino. Estou gostando muito de ensinar. Estou lembrando da escola de fundamentos, onde a gente destrinchava a palavra, a gente ia fundo na palavra de Deus. Mas vamos lá.
Entendemos sobre o espírito humano, entendemos sobre a fé que anda junto com o espírito humano. Agora nós vamos entender como expandir tudo isso. Como funcionarmos em espírito e como funcionarmos em fé e como fazermos o casamento da fé com o espírito, tendo uma alma transformada como cereja do bolo. Eu vou repetir isso. Como fazermos o casamento do espírito e da fé, tendo uma mente renovada, metanoia, arrependimento, como coroa desse casamento. Vamos ler Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Eu preciso muito que você abra sua Bíblia, porque você precisa enxergar o que eu vou enxergar aqui. Mas se não der, tudo bem, me ouça com atenção. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Por que não diz derramarei o meu espírito sobre todo o espírito? Porque o espírito derramado na carne já é o espírito que habita em você e já é o espírito que você se tornou. Efésios capítulo 4 diz: há um só Deus e Pai, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito. Uau, pastor, agora você pegou pesado com a minha teologia. Como assim? O Espírito Santo sou eu? Yes. Eu sou o Espírito Santo? Yes. Não existe dois Espíritos. Por exemplo, Deus é triuno. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. A personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. Mas nessa triunidade tem quantos espíritos? 3? Não. Há um só Espírito. Um Espírito e 3 almas formam a divindade. E essa divindade triuna e única, esse Deus triuno, decidiu ter uma família e trazer a sua alma, 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 a sua alma para a família. Hoje existem bilhões de almas diante do trono, no mesmo Espírito. Então ele derramou o Espírito sobre toda a carne para parar a carne. Ei, querido, para a carne na sua vida e libera o Espírito de Deus. Ei, querido, comece a orar em línguas. Ei, querido, comece a funcionar nos dons. Deus me mostra agora alguém pensando em tirar a vida, pois esse espírito de suicídio é expulso. Deus me mostra agora pessoas sendo curadas de doenças endógenas, coisas que estão aí há muito tempo e você está sendo curado agora. Jesus Cristo te cura agora. Receba do alto da cabeça, a planta dos pés, uma unção de cura. Você que está pensando que está com coronavírus, eu repreendo esse mal-estar, essa fraqueza física, e o vigor de Deus cria anticorpos poderosíssimos no seu corpo, e eu declaro que tu está curado. E coloque essa mensagem para alguém que está enfermo ouvir, porque ao ouvir essas palavras, essa mesma unção que está jorrando de mim agora, vai jorrar na vida dele, e ele vai sair do câncer. Esse câncer está amaldiçoado. Essa dor de cabeça, essa enxaqueca está repreendida em nome de Jesus. Fique são. Mas aqui o Espírito é derramado sobre toda a carne. Por quê? Porque a carne é o quarto elemento que entrou na natureza humana
e que não existia antes do pecado. Vou repetir isso. A carne é o quarto elemento que entrou em nós por causa do pecado. Nós éramos espírito, alma e corpo. Agora nós somos espírito, alma e corpo, e nesse corpo nós temos a habitação do pecado. Esse corpo não foi transformado ainda. Ele é louco. Se eu não governá-lo, ele vai sair para o pecado. Se eu não governá-lo, ele vai aprontar. A minha carne nunca vai se converter. Por isso o Espírito é derramado sobre a carne para pará-la, mortificá-la. Deus derramou seu Espírito sobre a carne, para que a carne então tenha mais poder de ditar nada na tua vida. Para que você não seja carnal, mas sobrenatural. Para que você não seja carnal, mas espiritual. Aleluia! E o texto continua. Vou ler novamente. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha os alicerces aí. Vossos velhos sonharão. Uau! Vossos jovens terão visões. Então nós temos aqui claramente 3 alicerces para que o nosso espírito se case com a nossa fé e a nossa mente seja renovada. Tudo que você precisa para uma vida vitoriosa está em Joel 2:28. Em primeiro lugar, ele diz: vossos filhos profetizarão. O que é profetizar? É sair no reteté até alguém dizer assim diz o Senhor, e trazer uma revelação para aquela pessoa? Sim, isso pode acontecer. O que é profetizar? É o momento que é um profeta, porque o Senhor diz e amém. Tessalonicenses 5 diz: não desprezeis as profecias, julgai tudo e retende o que é bom. Querido, tudo que é profetada, joga fora. Joga fora. Aleluia. Profecia é o momento em que a mente de Cristo cai sobre mim. Tchum. Eu estou aqui pregando, ou estou fazendo alguma coisa, estou trabalhando, estou estudando, estou conversando com os meus amigos e de repente algo cai dentro de mim. É como se eu estivesse sem aquilo e 3 segundos depois aquilo fosse derramado dentro de mim. Plá! E de repente, quando aquilo é derramado, o espírito da profecia se move e eu me pego falando coisas que eu nem sabia que sabia. Eu me pego falando coisas que o desejo era sentar lá com o povo e anotar o que eu mesmo estava falando. O sentimento que eu tenho é assim: pô, cara, eu não sabia que eu sabia disso. Você está profetizando. O espírito da profecia, ele vai contar a história de Jesus Cristo. Ele vai revelar Jesus Cristo. Ele é o testemunho de Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus Cristo diz, cai, é transferido para você,
como num download através da oração em línguas. Por isso Paulo diz: quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando eu estou profetizando, eu estou tomado pela mente de Cristo. E eu estou aqui fluindo em entendimentos fantásticos. Eu estou fluindo em revelações maravilhosas. Eu estou fluindo como um rio. Eu não penso para falar, porque eu não preciso pensar, nem preciso olhar uma anotação. Eu não preciso ter o início, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e a conclusão. Quando você está cheio do espírito da profecia, o esboço fica de lado. Você esquece do esboço. Estou dizendo que é errado usar esboço, mas já há muito tempo que eu não uso esboços. Porque eu não gasto tempo estudando a Bíblia. Eu gasto tempo ouvindo Deus no Espírito. Ai, ai, ai. Eu acho que eu toquei na ferida de muita gente. Pastor, eu não consigo me ver ministrando para 500 pessoas sem que eu tivesse ali pelo menos os pontos básicos que eu preciso acompanhar. Querido, esquece isso. Vá orar em línguas, mergulha no Espírito. É que você está na rasura. Confia em mim. Eu já tive cadernos. Já tive um caderno dessa grossura de pregações. Eu já tive um caderno dessa grossura de esboços. E eu tinha pregações e pregações e pregações e pregações e pregações. Porque Deus ia falando, eu ia anotando, para pregar para o povo. Eu pensava que pregação é para pregar para o povo. Revelação é para pregar para o povo. Não, querido, revelação é para mudar a minha vida. Revelação não é para me ministrar, é para me ser ministrado. A revelação vai preparar o meu espírito e a minha mente para trabalharem na ousadia da fé, a fim de que o espírito de profecia seja liberado. Diga, repete. Vou repetir. A oração em outras línguas, hora após hora, ela prepara o meu espírito juntamente com a minha alma. Ela carrega de energia o meu espírito, ilumina a minha alma, para que o meu espírito, iluminando a minha alma, possa fluir no espírito da profecia. Interessante que quando um pastor flui, quando um pregador flui, quando alguém flui no espírito da profecia, ele prega para 2.000 pessoas, mas todo mundo entende na sua própria língua. É incrível isso. Ele prega para 2.000 pessoas, mas no final do culto, 15 pessoas vêm falar com ele: pastor, hoje você pregou só para mim. Aí daqui a pouco vem outro: pastor, você estava lá em casa hoje? Não pode. Você estava lá em casa na minha conversa com meu marido. Tudo que nós conversamos em casa você pregou, pastor. Aí outro vem e diz: pastor, você estava lá na vigília. Tudo que eu falei na vigília, você falou hoje tudo. Não, querido. Eu falei uma mensagem debaixo de uma unção profética. E quando a unção profética é liberada, acontece o que aconteceu em Pentecostes. Eles entram no lugar e cada um recebe na sua maturidade, cada um recebe na sua necessidade, cada um recebe na sua altura espiritual. É incrível, o espírito da profecia torna a revelação individual. O espírito da profecia é como se Deus estivesse cochichando no ouvido de 2.000 pessoas. Aleluia! Quando você está fluindo do espírito da profecia, como diz ali a palavra, abre a tua boca e eu a encherei. Quando você está falando pela mente de Cristo, pelo poder do Espírito,
Quando você não está pregando por pensar, mas você está liberando. Querido, libera. Como você libera a oração em línguas, libera a palavra. Deixa eu te dar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Ouça. No mesmo lugar que nasce as línguas, nasce a operação dos dons. No mesmo lugar que nasce as línguas, nasce o fruto do Espírito. No mesmo lugar que nasce as línguas, nasce a revelação da palavra e a voz de Deus. No mesmo lugar que nasce as línguas, nasce o testemunho do Espírito, nasce os sonhos e visões. É a mesma fonte. Quando você recalamando, recharabarabara, o Espírito Santo, daquele lugar no seu espírito, ele vai gerar muitas coisas. No caso aqui, que é um alicerce para a fé, ele vai te levar a profetizar. Agora, deixa eu te falar algo sobre profecia. Querido, é fácil profetizar numa reunião como essa, numa célula, num culto caseiro, num culto com 5.000 pessoas. Houve 1 hora de adoração, a glória de Deus desceu, a nuvem entrou no lugar. Até Saul está entre os profetas, foi dito. Até Saul está profetizando. A profecia tem que transcender prédio. A profecia tem que transcender a sua casa. Ouça isso, a profecia precisa se tornar a sua linguagem de rua. Your language of street. A sua linguagem de rua. Your language of street. Qual é a sua linguagem de rua? O que você fala lá no banco? O que você fala lá no trabalho? O que você fala quando ninguém está vendo? O que você fala fora da igreja? Não seja profeta apenas na igreja. Seja profeta o dia todo. Levanta a tua mão comigo bem alto e diga: eu decido ser profeta todo dia e em todo o tempo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus muito forte, aqui em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 13. Esse texto é fantástico. Eu estou falando do primeiro pilar da fé, que é profetizar, declarar, decretar, falar a palavra, para que a sua mente seja reprogramada. O centro de reprogramação da mente é a fala. O que você fala, é o que as suas sinapses irão obedecer na formação da sua estrutura de pensamento. Nossa, pastor, complicou. Então eu vou repetir. O que você fala, são o que as suas sinapses. O que são as sinapses? São pensamentos materializados nos seus neurônios. Uma sinapse se liga com outra sinapse, numa energia, elas não têm uma ligação assim. É uma ligação um pouco... É como eu consigo explicar, tá bom, irmãos? Tem uma sinapse aqui, outra sinapse aqui, e elas estão muito próximas, e tão próximas que a informação que está aqui é transmitida para que está aqui. E as sinapses, isso é provado pela ciência, isso não é Bíblia, isso é ciência. As sinapses formam a sua estrutura mental. Quando você profetiza e diz: eu sou sarado, eu sou curado, aleluia, Deus, eu te louvo, eu não tenho enfermidade mais, eu sou sarado. Você está mexendo com a sua estrutura de sinapses.
A maneira como as suas sinapses foram construídas determinam a maneira como você pensa e sente. E o pior, ou melhor, determinam como seus hormônios são liberados sobre o teu corpo. Adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina e tantos outros hormônios. Na verdade, todo funcionamento saudável de um corpo não vem de parar de beber Coca-Cola. Todo funcionamento saudável de um corpo não vem de dietas malucas que a gente sempre faz. Preste atenção, o que muda o seu corpo é a restauração hormonal. Quando os hormônios estão funcionando bem, você tem um bom metabolismo, você tem uma mente saudável, você tem emoções tranquilas. Sim, você tem momentos de raiva e de ira, mas você tem controle sobre isso, porque toda a sua parte hormonal, e é isso que a oração em línguas faz, e as pessoas ficam doidas, porque elas gastam fortunas com os nutrólogos. E eu não estou aqui falando mal dos nutrólogos, a minha família é uma família de médicos, meu pai é médico, minha irmã é médica, a minha outra irmã é enfermeira. Eu cresci correndo dentro de um hospital, entrando na sala de cirurgia. Eu era muito levado da breca. Eu cresci entrando dentro dos ambulatórios, dentro dos consultórios. Eu cresci dentro de hospital. Mas, querido, quando você fala em outras línguas, você ativa a restauração dos seus hormônios. Deusidete, quando você fala em outras línguas, você ativa o equilíbrio hormonal do seu corpo. Tudo no seu corpo é produto de um hormônio. Por isso, a medicina ortomolecular é tão importante e tão pouco usada. Mas não é meu assunto. Meu assunto é mostrar que o que você fala, você se torna. O poder da vida e da morte está na língua. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ficar assustado, como ele ensina sobre o poder da língua. Como no poder da língua está a vida e a morte. Como no poder da língua está o incendiar de uma situação. Ele diz, assim como um pequeno foguinho põe em chamas uma floresta, uma língua detona tudo. Cara, se você controla a sua língua, rema do que lamahandara chorabarabara, tique tuipati, ne diosutrante del barne, bantrushiri entrapra, plerikiribirioto, roboroshiti biricanta lamahai, eposcobi edekeia, maracatocopiante nabiodanai. Isso aí na sua casa, começa a falar em línguas. Onde você está, começa a falar em línguas. Fique cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Não é porque nós estamos online que nós estamos longe. Esse salão está lotado de gente. Você está aqui comigo em espírito, e eu estou aí com você em espírito. E eu te digo agora, fique cheio do Espírito Santo. Seja batizado do Espírito Santo. Comece a falar em novas línguas, para que você comece a profetizar. Eu lembro quando o Senhor disse com o profeta, o Senhor levou o profeta para um vale de ossos secos,
E diz a palavra de Deus que os ossos estavam sequíssimos. Isso significa uma consciência corrompida por uma mente corrompida. Isso significa que o seu hardware está enfermo e os seus softwares não estão funcionando bem por causa do seu hardware. Quando você tem um problema de hardware, você terá problema em operar os softwares. E quando você não consegue operar os softwares, que são os programas, você não consegue executar as funções. A oração em línguas começa por restaurar o seu hardware. Depois, a oração em línguas reprograma os seus softwares. Ela retira os vírus. Ela limpa, ela formata o seu computador biológico, o seu supercomputador biológico. E se você continuar orando em línguas, você vai ter uma mente que funciona com saúde. E como uma mente saudável é poderosa. Você pode fazer qualquer coisa se você for transformado pela renovação da sua mente. Você pode alcançar qualquer coisa se você for transformado pela renovação da sua mente. Você pode ir em qualquer lugar se você treinar a sua mente a ir primeiro. Vamos falar sobre isso amanhã, quando a gente falar sobre sonhos. Como sonhar acordado. Como entrar nos sonhos de Deus e imaginariamente fazer viagens por fé dentro da minha própria mente, que 100% das vezes terão a materialização. O espiritual se tornará físico. Aleluia! Mas número 1, você é espírito. Número 2, case-se com a fé. Número 3, esse casamento vai renovar a mente e vai liberar o espírito da profecia. Número 4, o espírito da profecia tem que se tornar pregação, tem que se tornar confissão, tem que se tornar decretos. Você precisa determinar as coisas quando você tem uma palavra. Agora, você não tem que literalmente repetir o versículo, ainda que isso é poderoso, mas você, munido de revelação, se inspira. Por exemplo, um dia Deus falou comigo como o sol do meio-dia. Deus olhou para mim e disse: Heber, nenhum mal te sucederá. Heber, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aquele explodiu, me libertou de um tempo de pânico que eu estava vivendo. Fui completamente liberto quando eu ouvi essa palavra de Deus dentro do meu espírito. Agora, o que eu faço? Deus falou comigo. Agora eu tenho fé. Não vou andar no medo. Vou andar na coragem, na intrepidez, na ousadia. Mas eu também vou profetizar. Pai, muito obrigado porque o Senhor me guarda. Pai, muito obrigado porque o Senhor me blindou de toda maldade. Está vendo? Eu não estou usando literalmente o versículo, mas eu estou subindo na palavra e me inspirando nela para confessá-la. Muitas pessoas não sabem o que é confessar a palavra porque eles não leem a palavra. Segundo lugar, eles não recebem, não oram em línguas e não recebem revelação. E se você não tem revelação, você não tem inspiração para falar. Principalmente, falar consigo mesmo. Profetizar, mais do que falar com a montanha, mais do que falar com a amoreira, mais do que falar com a figueira sem frutos, mais do que falar com a tempestade, como Jesus fez. Profetizar
é ministrar a si mesmo. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Entre, dentro. Enchei-vos do Espírito, falando dentro de vós, com salmos, hinos e cânticos. Aprenda a salmodiar, a cantar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, ou melhor, e por suas chagas, fomos sarados. Note, eu estou salmodiando, eu estou profetizando, cantando. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Cristo levou sobre si toda a pobreza e miséria. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Estou salmodiando, estou cantando. Ou eu posso me erguer, e ficar andando para lá e para cá, recamando, rebaixou, ramanda, recalama, sorramanamai. Deus, eu te louvo porque eu sou sarado. Senhor, eu te louvo porque essa doença já foi crucificada na cruz. Eu não aceito essa enfermidade no seu corpo. Senhor, eu tomo a tua palavra que foi exaltada nos céus. Senhor, eu tomo a tua palavra que está firmada nos céus para sempre e digo: corpo, você está curado. Corpo, você está curado. Doença, morra nesse corpo, morra nesse corpo, morra nesse corpo. Aleluia. Pai, viu? Eu falei com o meu corpo, eu decretei e já voltei a adorar. Aleluia, Pai, eu te louvo porque o Senhor me curou. Eu fico ali 1, 2 horas por dia. Amado, de quantas doenças eu saí confessando a palavra. Quantos milagres financeiros por separar um lugar e ficar algumas horas declarando a palavra. Houve épocas da minha vida que os níveis de ataque do inferno eram tão grandes que eu ficava... Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou contando o meu testemunho. Eu ficava 5 horas por dia andando no salão da igreja, lá na T1. Hoje a gente está na T9. Eu ia para lá e ficava 5 horas andando para lá e para cá, para lá e para cá, andando para lá e para cá, e profetizando, e profetizando. E o vale de ossos secos, que era uma mente destruída pela religiosidade, pela incredulidade, foi restaurado. E a minha alma se levantou como um exército poderoso. Querido, profetiza. Abra a tua boca e põe em prática Efésios 5. Enchei-vos do Espírito, falando dentro de vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando a Deus graças por tudo. Querido, aprenda a levantar um trono de louvor nessa guerra, porque o Senhor vai se assentar nesse trono e todo demônio, toda enfermidade, toda pobreza fugirá. Está escrito que Deus está entronizado entre os louvores do seu povo.
Quando você dá glória a Deus, Deus vem. Quando você adora, Senhor, eu te adoro. Você se recusa a crer no que o médico diz, no que a circunstância diz, no que o seu corpo diz. Talvez seu corpo está te dizendo, olha, você tem pouco tempo de vida. Mas aqui diz, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você escolhe, através da profecia, determinar o seu futuro. Porque, querido, o teu futuro está na tua boca. O teu futuro está nos seus lábios. O que você disser com fé é onde o teu navio irá aportar. E você atingirá o porto desejado. Amém? Então nós vamos terminar agora. Hoje eu falei sobre profetizar, amanhã eu vou falar sobre sonhar e visualizar. Meu Deus, amanhã vai ser muito poderoso. Porque quando você fala, os sonhos nascem, que as visões nascem. Você aprende a se mover em profecias, sonhos e visões. Profecias, sonhos e visões são os 3 alicerces da fé. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, vossos filhos profetizarão. Eu declaro em você hoje uma unção para sonhar acordado. Sonhar dormindo é fácil. Eu preciso parar por aqui. Mas não vá dormir essa noite pensando em problemas. Comece a sonhar acordado, visualizando quanto você ganha por mês, a empresa que você tem, a vida maravilhosa que você tem com a sua família. Aprenda a sonhar e visualizar. E aprenda a dar destino para esse navio através da profecia. E você verá que o que você fala é o que você recebe. Beijo no coração. Te espero amanhã, meio-dia, no Instagram. @EberoViricre. E te espero amanhã, 20 horas, aqui no salão. Essa semana, por causa dessa batalha, como um pai, eu vou estar com vocês 2 vezes por dia. Na verdade, eu vou estar com vocês mais de 2 vezes por dia. Mas pelo menos, meio-dia no Instagram, vou fazer uma live. Me segue lá no Instagram. E 20 horas, eu vou fazer um ao vivo aqui no YouTube. Num treinamento pesado de fé. Note, domingo, segunda, terça, a gente está aprofundando. Amanhã a gente vai aprofundar mais. Sexta-feira a gente vai mais fundo. Imagina o que o Espírito Santo vai nos revelar. Sexta-feira, sábado, domingo. Uau! Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito a todas as coisas perscruta. 1 Coríntios 2, versículo 10. Até mesmo as profundezas de Deus. Ei, se o que você precisa está nas profundezas de Deus, entre nesse veículo chamado oração em línguas, que ele vai te levar lá nas profundezas de Deus, vai extrair de Deus o que você precisa, e você terá um implante espiritual. Você terá um transplante de coração, de fígado, de emoção, de mente. O Espírito pega em Deus e transfere para você. Pega em Deus e transfere para você. Quando você sabe andar nesse veículo, dessa linguagem sobrenatural. Aleluia. Beijo no coração. Até amanhã, meio-dia, na live do Instagram. Querido, não dissimule, não dissipe medo e pânico. Pelo amor de Deus, para de ouvir a Rede Globo. Para de ouvir os noticiários.
Porque a imprensa hoje, ela precisa estar com o Ibope lá em cima, porque eles precisam sair da quebradeira que eles estão. Pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível. Globo News ficar 24 horas do dia enchendo a minha cabeça com mentira. A minha não, porque eu não estou assistindo. Eu tenho boas novas do céu. O coronavírus foi destruído na cruz do Calvário. Não gaste tempo contaminando a sua mente com os noticiários. Gaste tempo transformando a sua mente por falar a palavra de Deus. Beijo no coração. Até amanhã, meio-dia na live e 20 horas aqui novamente. God bless you. The anointing of Holy Spirit is your life. Very, very, very strong. A unção do Espírito Santo está na sua vida muito, muito, muito forte. Beijo! Cadê a música de fundo, meu Deus do céu? Pessoal, eu estou tentando treinar a turma aqui, entendeu? Quando eu começo tem que ter uma musiquinha. Quando eu termino tem que ter uma musiquinha. Mas eles não aprendem. Eles vão aprender, porque são novos. Eu podia mesmo, né? Pegar um violãozinho aqui, né? Então chega mais cedo amanhã. Eu vou trazer o violão. E você coloca o microfone aqui. E eu mesmo vou adorar aqui. Somente vida de Yes. Graça e paz, amados. Querido, só uma coisa, Daniel, só um pouquinho. Se você quer andar comigo, ser meu filho na fé, eu quero te dar meu WhatsApp pessoal. Manda um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp pessoal é 62. Põe aí, Deusdete. 629 8223 1222. 629 8223 1222. Esse é meu WhatsApp pessoal. Pega meu WhatsApp e diga: quero ser seu filho, quero andar com você. Tamo junto!